Bom dia, turma. Tudo bem? Então, peguem a apostila e acompanhem lá os exercícios, né, que nós iremos fazer. Então, deixa eu ver aqui a página. Então, organize as ideias da página 20, tá? Pessoal, então nós estamos estudando a ação das grandezas temperatura, pressão, deixa eu colocar aqui o laser, e concentração de reagentes sobre um equilíbrio químico. Então, lembrando, né, turma, eu tenho no reagente, eu tenho assim, né, o sistema em equilíbrio, ele vai estar na reação A mais B, tá? Reação direta, formando C mais D, e reação inversa, tá? Aqui eu tenho reagentes, tudo bem? Reagentes, e aqui eu tenho os produtos, tudo bem? E vai ter o ΔH também da reação. Ela tem que expressar. Então, por exemplo, se tiver um ΔH positivo aqui, significa dizer que a reação direta ela é endotérmica. Tá? É a reação direta endotérmica. Então, significa dizer que se eu fizer o caminho inverso, a reação vai ser ΔH negativo, vai ser exotérmica. Beleza? Bom, então o que acontece quando eu adiciono reagente? Eu vou deslocar em qual sentido? Se eu adicionei reagente, eu vou deslocar para a direita, para lá, tá? Então vamos colocar aqui, no sentido dos produtos. Se eu colocar produto, se eu adicionar produto aqui, eu desloco no sentido contrário, no sentido dos reagentes. Se eu tirar reagente, se eu tirar qualquer um desses reagentes, estava em equilíbrio, tirei reagente, desloquei no sentido do reagente. Então, quando você tira uma substância, você desloca no sentido que você tirou, tá? Então, remoção de reagente, desloca no sentido dos reagentes. Remoção de produtos, então estava em equilíbrio, né? Proporcionalmente vai aumentar essa concentração de reagentes, por isso que desloca no mesmo sentido. Então, vamos imaginar aqui, eu tenho produto, daí eu vou retirar, estava em equilíbrio. Proporcionalmente vai ter mais choque aqui, eu vou deslocar no sentido dos produtos, tá? Aumento da pressão. O aumento da pressão ele vai deslocar sempre para onde? Para quando os gases ocuparem um menor volume. Se você tem nos reagentes o mesmo volume dos produtos em gases, não adianta exercer pressão no sistema, que daí não desloca o equilíbrio. A gente até fez uns exercícios sobre isso. Mas o aumento da pressão vai deslocar, vamos relembrar aqui? Deixa eu desenhar também. Se você tem um sistema fechado, tá? E você vai aumentar a pressão nesse sistema. Quando você aumenta a pressão nesse sistema, o que acontece com o volume? Ó, aqui eu tinha um volume 1 e aqui eu tinha um volume 2, tá? Então, o aumento da pressão sempre vai deslocar. Então, aqui, ó, aumentou a pressão, né, sobre o sistema. Vai deslocar no sentido de menor volume, tá? Então, no sentido da contração do volume, a menor quantidade de matéria. E a diminuição da pressão, se eu faço esse caminho inverso, vamos imaginar que é uma reação assim, né? Se eu faço o caminho inverso, se eu diminuo a pressão no sistema, eu vou deslocar no sentido, né, do aumento do volume, da maior quantidade de matéria, tá? Da expansão do volume, maior quantidade de matéria. Beleza? Aumento da temperatura, sentido de absorção, sentido endotérmico. Fácil, né? No sentido que vai absorver calor. Você está aumentando a temperatura, está favorecendo o sentido que vai absorver mais calor para ocorrer a reação. Se você diminui a temperatura, você favorece o sentido que sai energia, né? Que é o sentido exotérmico, o sentido lá da reação. Tudo bem? Adição de catalisador não provoca nada além de um aumento na estabilização do equilíbrio químico, tá? Não vai deslocar o equilíbrio. A única coisa que o catalisador faz é que se você coloca, né, um catalisador enquanto ele não atingiu o equilíbrio, ele vai aumentar a velocidade para atingir o equilíbrio, tá? Mas ele não vai... se já está em equilíbrio o sistema e você coloca um catalisador, não vai adiantar de nada.
Beleza, turma? Bom, a questão... As lâmpadas halógenas, como as dicróicas, apresentam o mesmo princípio que as lâmpadas incandescentes comuns. Porém, em termos de economia, oferecem mais luz com potência menor ou igual. A luz mais branca, uniforme e brilhante possibilita realçar as cores e os objetos com mais eficiência energética. Essas lâmpadas incandescentes apresentam um filamento de tungstênio contido em um bulbo com gás inerte e uma pequena quantidade de halogênio, né? Ali é o iodo, né, que está junto com o tungstênio. Tungstênio é um metal, iodo ou bromo. A presença de um desses elementos diminui a deposição de tungstênio, que se desprende do filamento durante a passagem da corrente elétrica, conforme o equilíbrio. Bom, vamos pegar e vamos marcar essa informação aqui, que é uma informação importante, né? A presença de um desses elementos diminui a deposição de tungstênio, que se desprende do filamento durante a passagem da corrente elétrica, conforme o equilíbrio químico. Então, nós temos um filamento de tungstênio, a presença desse composto, né, forma esse composto aqui. E o ΔH da reação direta, ele está falando aqui para nós, é menor que zero. Então, o ΔH negativo. Então, aqui eu tenho uma reação exotérmica, né, direta, tá? E endotérmica na inversa. Tudo bem? Com base nessas informações, indique o sentido do deslocamento do equilíbrio quando ocorre o resfriamento do bulbo. Bom, se você resfria o bulbo, né, como a energia dos reagentes é maior que a energia do produto, a reação é exotérmica, a diminuição da temperatura pelo resfriamento do bulbo desloca o equilíbrio no sentido da reação direta, tá, pessoal? Então, deslocou no sentido da reação, vamos marcar aqui, ó, com laser, nesse sentido, tá? Bem fácil, né? Parece uma questão difícil, mas é só com calma ali a gente responde. Lê bastante interpretação. Questão número 2. O monóxido de carbono é formado quando o dióxido de carbono reage com o carbono sólido. Aí deu uma equação, CO2 mais carbono, C2CO, que é mais favorável à formação de monóxido de carbono, a temperatura elevada ou a temperatura mais baixa? Justifique. Bom, pessoal, ele está perguntando o que é mais favorável à formação desse composto aqui. Isso aqui é produto. Percebam que a reação direta é uma reação endotérmica. Ó, o ΔH não tem sinal, então significa que o ΔH é positivo. Então, se a reação direta é endotérmica, ele está perguntando a temperatura elevada ou a temperatura mais baixa. É a temperatura elevada, né? Então, a resposta é a temperatura elevada. Justifique sua resposta, porque a reação direta é uma reação endotérmica. De acordo com a equação, a produção do monóxido de carbono por meio de dióxido de carbono e carbono sólido é favorecida pelo aumento da temperatura do sistema, pois a reação direta é endotérmica. Beleza? Universidade Federal do Rio de Janeiro. A reação de síntese do metanol a partir do monóxido de carbono e hidrogênio, ele deu a reação monóxido de carbono, CO, mais 2 mols de gás de hidrogênio, formando metanol. Admita que a entalpia padrão dessa reação seja constante e igual a menos 90 kJ/mol de metanol formado. Veja, turma, então, a entalpia padrão dessa reação seja constante e igual a menos 90 kJ/mol. Então, o ΔH dessa reação é menos 90. E que a mistura reacional tenha comportamento de um gás ideal. A partir de um sistema inicialmente em equilíbrio, explique como aumentos independentes de temperatura e pressão afetam o equilíbrio. Pessoal, primeira coisa, eu queria mostrar para vocês aqui. Se a reação direta é exotérmica, então a temperatura baixa vai favorecer a formação do metanol. Primeiro ponto. Beleza? Então, ΔH negativo, né, menos 90 kJ/mol, a reação direta é exotérmica. Então, ela é favorecida pela temperatura baixa, porque a reação direta é exotérmica. Bom, depois eu coloco ali a resposta. Agora eu quero falar com vocês em relação à pressão. Quantos mols tem nos reagentes aqui? Tem 3 mols. Tem 1 mol de monóxido de carbono e 2 mols de hidrogênio. Então são 3 mols.
de produto é 1 mol. Então, se você aumentar a pressão do sistema, você vai deslocar o equilíbrio no sentido de compressão, né, de menor volume. E quem ocupa o menor volume é os produtos, que eles é 1 mol, né, de quantidade de matéria que eles vão ocupar dentro do sistema. Né? Se você expandir, se você diminuir a pressão do sistema, você desloca no sentido inverso. Então a resposta lá é, pelas informações, a reação direta é exotérmica, assim o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação inversa. Já o aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido em que há menor quantidade de matéria dos gases, contração de volume, e pelo equilíbrio apresentado no sentido do produto. Só que a resposta aí, ele não deu uma resposta, a reação, ele pergunta, né, explique como os aumentos independentes, os aumentos independentes de temperatura e pressão afetam o equilíbrio. É isso aí. Né? O aumento de temperatura desfavorece a produção de metanol, né, porque a reação direta é exotérmica, e o aumento da pressão favorece. Tudo bem? Tá, mais um exercício. Questão 4. O ácido sulfúrico é utilizado como matéria-prima na fabricação de fertilizantes, detergentes, explosivos, papel, corante, cosméticos e baterias de automóvel. Tem um uso intenso nas indústrias metalúrgicas, petroquímicas e de galvanoplastia. Em virtude dessa intensa aplicabilidade, é considerado mais importante entre os ácidos. Tem ação altamente desidratante e corrosiva. Sua manipulação deve ser sempre cautelosa, pois uma vez em contato com a pele pode provocar graves queimaduras. Uma das etapas da fabricação desse ácido consiste na reação de dióxido de enxofre com oxigênio para a formação do trióxido de enxofre. Deu a reação, deu o gráfico da entalpia, vocês estão vendo que é uma reação, né, aqui no gráfico é uma reação exotérmica, reagente tem mais energia que produto, tá? Pela análise do diagrama, responda as questões. Com o objetivo de favorecer o rendimento da reação, que alteração deve ser realizada com a temperatura do sistema? Justifique sua resposta. Se a reação é exotérmica, deve ser diminuir a temperatura do sistema. Né? Vamos colocar aqui. Como a variação da entalpia é negativa, a reação é exotérmica no sentido da reação indireta. Portanto, para aumentar a concentração de SO3, a gente diminui a temperatura no sistema. Ao manter a temperatura constante e diminuir a pressão no sistema, para qual sentido o equilíbrio é deslocado? Bom, se você mantém a temperatura constante e diminui a pressão, veja pessoal, o produto tem 2 volumes, reagente tem 3, você vai deslocar lá no sentido dos reagentes. Então a resposta é, né, que a diminuição da pressão desloca o equilíbrio no sentido da reação em que ocorre o aumento da quantidade de matéria dos gases, ou seja, para a expansão do volume. Nesse caso, no sentido da reação inversa. Beleza, turminha? Vamos ver se tem mais exercícios aqui. Acho que a gente continua na próxima aula, tá, pessoal? Um abraço a todos. Até já assistam já em seguida essa aula para não perderem o fio da meada. Grande abraço.